Fala pessoal, beleza? Continuando aqui os comentários, a respeito dos laudos que eu consegui achar, eu tive mais uma grata surpresa. Na verdade eu não tinha achado somente 2 laudos, eu tinha achado 3. Olhando novamente com mais cuidado aqui no pendrive, eu achei um terceiro laudo que para mim ficou ideal dentro do que eu queria, Que é a mesma moto, o mesmo veículo do mesmo dono sendo testado com um segundo óleo, com óleo de marca diferente. No caso aqui eu ia botar até o vídeo em seguida da XT, que é o outro laudo que eu tenho, mas aí como eu achei esse eu vou colocar ele primeiro, até para ficar legal nessa questão do comparativo. Como vocês podem ver, a empresa que está testando é a mesma, a Blackstone, a dos Estados Unidos. O proprietário é o mesmo, tá? É a mesma moto, é a Transalp. Só que agora, como vocês podem ver aí, ele está usando o original Honda 10W30. E a quilometragem que ele rodou um pouquinho a mais, rodou aí por volta de 40 milhas a mais. Mas isso aí é algo irrisório, que não faria uma diferença absurda, tá? Então, como sempre, vamos começar pelo resumo geral aí, que são os comentários do próprio laboratório. Ele fala aí: os metais de desgaste estão bem após rodar com óleo aí por volta dos 2.593 milhas, que dá mais ou menos esses 4.200 aí que eu tinha falado para vocês no vídeo passado. A maioria dos metais não mudou muito. O único que surgiu foi o alumínio. Como vocês podem ver logo aí abaixo na tabela, num óleo testado anteriormente, que foi o Shell, o nível de alumínio deu 5 ppm, tá? Ppm. Que aqui o valor de referência seria 10, tá? Então, com o Shell deu 5 ppm, que eu tinha falado no outro vídeo, 5 partes por milhão, e agora usando o Honda deu 7 ppm, ou seja, como o próprio comentário cita aí, aumentou apenas 2 ppm, o que não é suficiente para mostrar um problema e ainda está bem abaixo da média, por isso está bom. Que é justamente esses 10 que vocês conseguem ver aqui nos valores universais no último canto da tabela, na parte direita, na última ponta. Continuando, não estamos vendo nenhum problema mecânico óbvio para sua moto Honda, pois ela se aproxima da marca de 18.000 milhas, ou seja, eles não veem nenhum problema na moto, mesmo ela estando por volta aí já das 18.000 milhas. É uma moto que está aproximando aí, fazendo a conta por alto, em torno de 29, 30 mil quilômetros, mais ou menos. É uma moto de aproximadamente 30 mil quilômetros. O único destaque nesse relatório, e aí ele volta àquilo que eu já tinha falado no comentário anterior, no vídeo anterior, O único destaque neste relatório foi a viscosidade, que era fina como na última vez, ou seja, assim como da última vez, a viscosidade, o índice de viscosidade ficou abaixo do ideal, tá? Talvez o motor, aí ele cita aqui uma parte que talvez o motor apenas troque um pouco o óleo, ou talvez você esteja usando algo mais leve. Não importa, não é uma preocupação. Eu não entendi muito bem essa parte, tá, pessoal? É a questão aí das expressões, como é algo em inglês, mas o importante é que ele fala que a viscosidade está abaixo do ideal, assim como aconteceu no caso do uso do Shell, porém que até o momento não é nada que cause algum risco imediato ou nada com que ele tenha que se preocupar. A meu ver, de certa forma, como eu falei antes, é um indício sim de preocupação por conta da baixa pressão que vai dar no sistema. Isso pode, veja bem, estou falando pode, a longo prazo, trazer algum prejuízo para o motor.
alguma deficiência mínima de lubrificação que a longo prazo abrevia a vida útil do motor. Porém, isso precisaria ser testado mais a fundo, né, com outros tipos de teste, outros tipos de detalhe, desmontagem de motor e etc. É algo muito mais complexo. Então, por uma questão de segurança e excesso de zelo, assim como eu citei antes, o ideal, na minha opinião, é que se antecipe um pouco para que você mantenha a viscosidade real do óleo, tá? Dentro do que prevê o projeto, dentro do que prevê a norma SAE, né? Que é dentro daqueles limites para você tentar ter um motor que tenha uma vida útil maior. Mas via de regra, né, o comentário geral do próprio laboratório é de que não há nenhum problema grave, nada com que se preocupar, está tudo dentro da normalidade, ok? Seguindo abaixo aí no meio da tabela, vocês vão ver os valores, né, de referência, além dos que eu falei. Isso aí tem questão de aditivos e tudo mais, como por exemplo, o nível de molibdênio no atual, que é o Honda, deu 45 e no Shell deu 3. Tá? O molibdênio é um redutor de atrito e tal que é utilizado. O valor lá de referência universal deu 74, né? E no caso no Honda deu 45. Só que assim, isso não é algo que você tem que se apegar, porque isso é, como eu falei, é um redutor de atrito, ele é usado como aditivo e não necessariamente quer dizer muita coisa. O principal foi falado acima, que é a questão do alumínio, e se vocês perceberem a questão da contaminação por ferro, deu exatamente a mesma coisa, 17 ppm nas duas amostras. Então significa dizer que aparentemente, né, de uma maneira muito superficial, volto a repetir, precisa de testes mais aprofundados, mas de maneira superficial, aparentemente o desgaste foi exatamente o mesmo, foi muito similar, tá? E aí a gente chega na parte final da tabela, que eu considero mais importante, né, porque a gente está verificando que são algumas propriedades que ele coloca lá. No meio, na parte cinza, como eu disse no vídeo anterior, tem o valor de referência. Na coluna da direita tem o óleo anteriormente testado, que é o Shell, e na coluna da esquerda tem o óleo testado dessa vez agora, que é o original Honda. E se vocês vão perceber o índice, né, do Seals Viscosity, que é aquela questão de quanto tempo uma quantidade de óleo ela escorre, isso é uma das formas de se medir a viscosidade, tá? E como eu também citei lá, a 210 graus Fahrenheit é basicamente a mesma coisa que 100 graus Celsius, né? E se vocês perceberem, o Honda ele escoou de forma mais rápida, por volta de 55, enquanto o Shell demorou por volta de 57. Então isso significa dizer que nesse resultado obtido agora, o Honda ele perdeu mais viscosidade comparado ao Shell, tá? Continuando abaixo, a gente percebe a questão também do valor da viscosidade CST, que é medida com óleo a 100 graus Celsius, que como eu falei é também o valor de referência de temperatura operacional, né? De temperatura quando o motor já está aquecido. Se vocês verem mais uma vez, confirmando o que diz o teste acima, né? O Honda ele tem uma viscosidade, ele apresenta no momento uma viscosidade menor de 8, o índice na verdade, né? O índice de 8,81, se não me engano, contra 9,37. O flashpoint se mantém basicamente a mesma coisa. Eu não citei no vídeo passado, mas esses valores abaixo de combustível, de água, isso aí é uma espécie de contaminação, tá pessoal? Isso aí, como tá tudo dentro ali do normal, não tem nada de que ser levado assim em tanta consideração. Por isso que eu descartei no vídeo passado, né? Só estou explicando isso agora. É algo que soa irrelevante aí pro que a gente tá
tá falando aqui no vídeo. O foco realmente é a questão de contaminação que deu divergente e de problemas com desgaste de motor. E como foi visto nesse comparativo, lembrando que isso é muito prematuro, isso é muito simplista, tá? Teria que se fazer vários outros tipos de teste, teste complementar, desmontar motor, teria que ter vários outros motores, condições iguais, condições de rodagem, teste de bancada, ou seja, é algo muito maior, muito mais complexo. Mas, a grosso modo, o que aconteceu foi que, no mesmo tipo de uso, entre aspas, no uso parecido, ou para ser um uso idêntico, somente no ambiente controlado, que não é o caso, né? Mas um uso similar, utilizando o original Honda, ele obteve uma perda maior de viscosidade. Tá? Mas em termos gerais, não houve diferença significativa, que é aquilo que eu já tinha falado para vocês. Inclusive, eu já disse que não só vi de Mobil, não só vi de Shell, eu vi de Lubrax, eu vi de Motul, tá? Eu vi de várias marcas, pessoal, várias marcas, e sempre os resultados se baseavam nisso. Tá? Uma perda de viscosidade maior ou menor, isso também vai levar em conta a questão do motor, do tipo de uso, mas de certa forma não vi nenhuma diferença altamente significativa, é algo muito minucioso. Era isso que eu queria trazer para vocês, e esse exemplo ele ficou muito claro que é um comparativo do óleo A com o óleo B. Tá? Então, nesse caso, é o que eu volto a dizer para vocês, é a questão do custo-benefício. Eu acredito que nesse caso eu ficaria com o Shell. Por quê? Porque ele segurou uma viscosidade, um índice de viscosidade maior no mesmo período mais ou menos de tempo. Tá? E viscosidade ela é sim importante para a vida útil do motor, para o funcionamento do sistema, pois o sistema é projetado para trabalhar com uma pressão e uma vazão determinada. Um valor que está muito acima disso, que é quando você coloca um óleo muito, entre aspas, mais grosso, ou um valor abaixo disso, quando você coloca um óleo mais fino, do que o recomendado, pode trazer prejuízos. Tá? Mas esse laudo não quer dizer que o Honda foi pior do que o Shell. Tá? Isso é só alguns números para a gente ter uma ilustração das coisas. Né? O mais importante é, não houve com o uso de nenhum dos dois nada que indique um desgaste excessivo no motor. Portanto, em tese, ambos cumpriram bem o papel. Lubrificaram o motor da maneira adequada. Caso contrário, é provável que apareceria nesse óleo um excesso de contaminação por ferro, por cobre e etc. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!